E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Rafael e esse é o canal Round Infinito e hoje eu trago a minha análise do BlazBlue Cross Tag Battle, que foi lançado dia 5 de junho de 2018 para PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, né? E o BlazBlue Cross Tag Battle se trata de um crossover, né, entre a série BlazBlue, né, e outras duas séries de luta, né, que foram também desenvolvidos pela Arc System, né, o Persona 4 Arena e o Under Night in Birds. E além de ser um crossover entre esses três jogos de luta, também tem os personagens do anime RWBY, né. Legal! A proposta é fazer um crossover, né, entre esses universos, né, e trazer uma jogabilidade diferenciada, né, para esse jogo, né. A proposta da Arc System foi trazer uma jogabilidade simplificada, né, bem semelhante ao que temos no Dragon Ball FighterZ, né, com sempre todos os comandos são similares para todos os personagens, né, sendo até um pouco estranho às vezes, né, eu estranho às vezes dar o reverso, né, o ataque, a ação reversa, como eles chamam no jogo, né, que é apertar quadrado e X no caso do PlayStation, né, que é o A e o D na nomenclatura do jogo, né, que aí você dá um golpe invencível, né, você fica invulnerável, né, no caso do Ragnar ele usa Inferno Divider, né, que é um golpe que se aplica usando o Shoryuken no BlazBlue normal, né. Então, de início a gente estranha um pouco a jogabilidade, mas é só uma questão de costume mesmo, né. É verdade. E a proposta é para o jogo ser mais acessível, tendo os combos automáticos, né, que eles chamam de Smart Combos, né, e os especiais todos são executados da mesma forma, tudo é bem simplificado, chamar assistência, né, porque o jogo é 2 contra 2, né, no crossover, né. A proposta é um jogo de luta 2 contra 2, em que você pode trocar o personagem no meio da luta, chamar para dar assistência, né, dar especial um após o outro, né, e o jogo ele traz bastante essa questão de experimentação, testar combos diferentes, né, com assistência, trocar do personagem, né, que é bem interessante, né, e essa intenção de fazer uma jogabilidade simplificada funciona bem para os novos jogadores, né, que não são tão familiarizados com os jogos de luta, né, para facilitar a acessibilidade para eles, mas também não atrapalha quem já é veterano nos jogos de luta do BlazBlue, né, ou da Arc System, né, só vai estranhar um pouquinho, mas é uma questão de se adaptar e definitivamente o jogo tem bastante profundidade, né, principalmente nessa questão de jogar 2 contra 2, né, mas o jogo possui alguns modos de jogo, né, na verdade tem alguns modos offline que eu particularmente achei que são bem poucos, né, tem um modo episódio, que é o modo onde a gente vê a história, né, do jogo, segue a história e onde a gente vê a justificativa para a união desses personagens, dessas 4 séries, né. Na verdade, a explicação é bem simples, né, uma entidade invoca esses personagens para uma outra dimensão e com a desculpa deles estarem em um torneio, né, e ter que carregar as Keystones, né, as pedras chaves, né. Que viagem é essa, velho? Enfim, e aí nesse modo história a gente vê a interação desses personagens, que é até divertida a interação entre eles. No entanto, a narrativa é muito arrastada, né? Às vezes você fica 10 minutos assistindo e ouvindo os diálogos até chegar a uma luta que não dura às vezes nem mais que 30 segundos, né? Nossa! Mas as interações dos personagens é interessante, né? Porque os personagens são divertidos, né? Tem alguns momentos engraçados, né? E o bom é que agora temos as vozes em inglês de volta para a série BlazBlue, né? Porque desde o BlazBlue Chrono Fantasma, né, e o Guilty Gear Xrd Sign não tinha saído nenhum jogo da Arc System que tivesse vozes em inglês e agora voltou a ter, né, no BlazBlue Cross Tag Battle, que é uma boa, né? Apesar de muita gente preferir as vozes japonesas, é bom ter a opção das vozes inglesas, porque na minha opinião elas são muito boas, né? E muita gente sentiu falta delas, né? Só que esse modo história também, você só pode seguir a perspectiva de 4 personagens, né? Ou seja, dos principais de cada série, né? O principal do BlazBlue, que é o Ragnar, o principal do Persona 4 Arena, que é Yu Narukami, do RWBY, que é a Ruby Rose, e a do Under Night in Birds, que é o Hyde, né? Ou seja, você segue só com cada um desses personagens, né? Ou seja, você vê 4 perspectivas, pode ver 4 perspectivas diferentes da mesma história. Mas o problema é que ela é muito arrastada, além de ser muito fraca
em termos de como ela é contada, né? Você só vê uma imagem estática do personagem conversando um com o outro, né? Ou seja, fica dois personagens lá com uma imagem parada conversando, só ouve a voz e não tem muita interação visual, né? Que merda. Então eu achei bem fraco nesse sentido, mas é bem semelhante ao que é nos BlazBlues, né? O jeito que é contada a história. Então esse é o modo principal que conta a história. Além dele, tem o modo versus, treinamento, né? E o Tactics Mode, né? Que é um modo, que é um tutorial bem extenso do jogo, né? Explicando cada mecânica. E o modo Survival, né? Que você pega a sua dupla e vai enfrentando outras duplas até perder, né? Você vai lutando até não aguentar mais, né? E a cada luta você recupera um pouquinho de vida, né? E é só. Com relação a modos offline, não tem o modo arcade. O quê? Não tem modo semelhante ao Green of Abyss do BlazBlue, né, que é um modo que você vai aumentando de level, ganhando itens pro seu personagem. Não tem nada do tipo. Então, na minha opinião, ficou bem fraco em termos de modo offline, né? Agora, já no modo online, temos a opção de jogar partidas ranqueadas e entrar em lobbies para desafiar oponentes, né? E é aí que eu achei o jogo divertido, né? No offline eu achei muito pouco conteúdo, não me divertiu muito, mas jogando online é onde o jogo realmente brilha. Legal! Para começar, há pouquíssimo lag, encontrei raríssimas partidas com lag, a maioria todas fluíram muito bem e me diverti bastante, tanto jogando ranqueada, mas principalmente jogando nos lobbies, né? Que a gente entra no local, né, com o seu avatar que você escolhe, compra os seus avatares, né, os títulos, o seu cartão de personagem, né, com o dinheiro do jogo. E aí vai esse avatar e desafia pessoas, né, lá nesse campo virtual com seu avatar, né, como se simulasse um fliperama, né, um arcade ali, que cada um fica num lugar, né, você entra numa máquina, espera outro oponente aparecer e tal, e aí quem perde sai, depois chega outro. E eu me diverti bastante, principalmente pelo fato do online ser bem fluido, né? Funciona muito bem, acha os oponentes muito rápido, né? Não tem problema de conexão, né? Então é aí que eu acho que o jogo ele é o foco dele, o competitivo, né? Porque ele tem um tutorial bem extenso para ensinar qualquer um que não conhece nada sobre jogos de luta. A jogabilidade dele é simplificada, então esse jogo é totalmente recomendado a qualquer um que tem interesse competitivo no BlazBlue Cross Tag Battle, né? Ah, agora eu entendi! Se você tem interesse em jogar competitivo, aprofundar na jogabilidade, experimentar os personagens novos para competir, né, quer aprender mais detalhes, quer se aprofundar, esse jogo é totalmente recomendado. Agora, se você quer jogar mais casualmente, mais tranquilo, pegar um modo arcade, modos de jogo variado para se divertir rápido, esse jogo não é o ideal, não. Mas ele é o ideal, talvez um dos mais acessíveis para qualquer um que esteja querendo aprender sobre jogos de luta e queira entrar num nível competitivo. A jogabilidade dele é muito boa, bem acertada, né? Uma coisa que me incomoda um pouco é que os personagens, as músicas, né, os golpes, os cenários, tudo é reciclado desses jogos, né, que já, tirando o Ruby, né, a série Ruby, todos esses personagens são reciclados, né, são os mesmos sprites, né, porque todos eles são em 2D com cenário 3D, né, e os mesmos cenários, mesmas músicas, né, só da série Ruby que eles fizeram os personagens do zero, né, e os cenários além das músicas do anime, né? Mas o jogo não tem no total 20 personagens que vem de cara, né? E são 5 personagens pro DLC de graça. Até o momento, 4 deles já foram liberados, né? Sendo que 2 desses que são de graça vão ser para a série Ruby e outros 3 são um pacote de DLC que é gratuito. E depois vai ter mais 5 pacotes de DLC com 3 personagens em cada, totalizando um total de 40 personagens. Só que o que me incomodou é que no modo história a gente vê vários desses personagens que vão ser pagos, né, que estão no segundo e terceiro pacote de DLCs, como Hakumen, Jubei, né? Então isso me incomodou um pouco. Poxa, os personagens já estão no modo história, ou seja, os personagens já estão no jogo, mas a gente vai ter que pagar por eles, né? Como é? Bem semelhante aí o que foi no Street Fighter Cross Tekken, né? Que é bem chato você ter que pagar o personagem que já está ali no modo história do jogo, né? Como também aconteceu no Street Fighter V, né? Que no modo história a gente enfrenta os personagens da primeira temporada e a gente teve que pagar por eles, né?
Mas enfim, fora essa questão do modo episódio, há pouco os modos de jogo e essa questão das DLCs, né? Que na verdade até os 25 personagens que são de graça é uma quantidade boa, né? Mas por ser um jogo de dupla e esses personagens já estarem no jogo, a gente fica se perguntando, poxa, será que não poderia já vir com mais e eles criarem mais depois, né? Mas fora isso, o jogo tem uma jogabilidade muito boa, bem acessível, né? Dá para aprofundar bastante, eu agradei bastante, principalmente jogando online, que foi aí que o jogo realmente brilhou para mim, me fez querer voltar a jogar mais e mais, né? Então, esse jogo é totalmente recomendado a quem queira se aprofundar e jogar competitivo, seja você um jogador já veterano ou um jogador que queira conhecer jogos de luta, é totalmente recomendado. É verdade. Bom, essa foi a minha análise do BlazBlue Cross Tag Battle, né? Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se quiser mais conteúdo sobre jogos de luta, BlazBlue, né? Se inscreva no canal e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e valeu!